Galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Nesta aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o carnaval e as músicas das escolas de samba. O carnaval é uma representação da cultura popular brasileira, chegada ao país com os portugueses, quando ainda era considerada uma festa de elite. Embora não seja originalmente brasileira, é a festa mais conhecida e característica do país. Foi incrementados os estilos musicais brasileiros e passou-se de uma festa nas ruas a desfiles das escolas de samba. Então, nessa época, ela era o que? Uma representação cultural, né, do Brasil, que chegou no país com os portugueses, quando ela ainda era considerada uma festa de elite. Ela é originalmente brasileira, é a festa mais conhecida com as características do país. E foram incrementados os estilos musicais, que passou de festa de rua a desfiles de escola de samba. O Rio de Janeiro é conhecido por seus desfiles das escolas de samba. Na Bahia, a maior atração dos trios elétricos, enquanto em Olinda são os bonecos feitos especialmente para o carnaval de rua. Então, no Rio de Janeiro, ela é conhecida por seus desfiles das escolas de samba. Na Bahia, é os trios elétricos. Em Olinda, são os bonecos feitos para o carnaval de rua. As histórias da escola de samba. Até o início do século XX, o carnaval do Rio de Janeiro era focado em valsa, polcas, musurcas e músicas escocesas, poloneses, ciganos, afro-brasileiros e judeus russos, que também formavam a classe trabalhadora da comunidade, compuseram ritmo e harmonia. Esses povos convenientemente se fixaram no Rio entre estaleiros situados nos morros. Então, esse pessoal, né, os poloneses, ciganos, afro-brasileiros, judeus e russos, ele formava essa classe trabalhadora daquela época, que eles criaram também o ritmo e a harmonia, né, do nosso samba. E eles moraram no Rio de Janeiro, entre os estaleiros situados nos morros, que é os nossos conhecido como hoje o nosso famoso morro lá do Rio de Janeiro. O lugar que eles ocuparam foi carinhosamente chamado de Pequena África, e o que contribuiu bastante para a história do samba. Então, eles ocupavam, né, um lugar chamado de Pequena África, que eles carinhosamente passou a chamar de Pequena África. E foi aonde contribuiu bastante para a história do samba. E eles trouxeram os passos de dança hipnotizantes tradicionais da Bahia e os fascinantes movimentos do candomblé, que eram realizados às cerimônias religiosas daquela época. Então, eles trouxeram esses ritmos para o nosso samba. Como as religiões africanas foram banidas em um Brasil católico, o samba não foi aceito pelos aristocratas por um longo tempo. O desfile de estilos das escolas de samba é uma imitação de desfiles de grupo que se apresentavam no século XX. Então, nessa época, do século XX, né, os aristocratas, eles não aceitavam o desfile da escola de samba, e isso durou por muito tempo. Mestre-sala, porta-bandeira, carros alegóricos, comissão de frente e enredo eram elementos do carnaval daquela época. Então, naquela época, era mestre-sala, porta-bandeira, os carros alegóricos, a comissão de frente, os enredos, né? E compunha o carnaval daquela época. Agora, eles assumem um grande papel importante no componentes do carnaval nas escolas de samba. Agora, esse mestre-sala, porta-bandeira, o carro alegórico, comissão de frente, eles são componentes, né, principais da escola de samba.
Todos os anos a competição fica mais acirrada. As escolas de samba têm 80 minutos para realizar seu desfile no sambódromo. As escolas competidoras do grupo de acesso, também conhecido como Série A, dão o seu melhor para fazer e fazem seus desfiles empolgantes na esperança de se juntarem ao grupo das melhores competidoras. Uma seleção de 12 escolas de samba, como as religiões africanas, foram banidas em um Brasil católico. O samba não foi aceito, né, como eu já havia falado para vocês, o samba ele não foi aceito pelos aristocratas por muito tempo. Então, essas competições que realizam uma vez no ano, elas têm 80 minutos para acontecer. E elas dão o melhor de si, né, para ficar sempre tendo as melhores competições, no meio das melhores competidoras, das que sempre ganham os nossos desfiles de escola de samba. As primeiras escolas de samba conhecidas, um grupo chamado Deixa Falar do Estácio, bairro localizado nos morros entre a Praça 11, foi o primeiro a ser chamado de escola de samba de acordo com a história. Eles utilizaram o nome porque o grupo se encontrava próximo a uma escola local. E Deixa Falar foi fundada em 1826 e a segunda escola a seguir o exemplo foi a Mangueira. Mais tarde, o grupo Deixa Falar se desfez e se reorganizou sob o nome de Estácio de Sá. As escolas criam um espírito de fraternidade entre as pessoas da comunidade. Então, Deixa Falar foi o primeiro grupo a ser criado no bairro, né, num bairro localizado no morro onde eles se encontravam. E eles encontravam em uma escola local. Então, por isso, eles deixaram o nome de Deixa Falar, do Estácio. Hoje, atualmente, ela é conhecida como a Estácio de Sá. Então, a Deixa Falar ela foi fundada em 26 e a segunda escola foi em 1928, que foi a Mangueira. Escolas de sambas famosas no Rio. De acordo com a história do samba, as escolas do Rio de Janeiro pertenciam aos clubes de futebol e há muitos times famosos hoje em dia. As escolas foram criadas nas áreas onde os clubes jogavam. As competições das escolas de samba nas décadas de 20 e 30 vieram muitos vitoriosas e fracassos. Por isso, ano após ano, elas gastam muito tempo criando algo único para o desfile. Unidos da Tijuca, Salgueiro, Grande Rio, Mocidade, Portela e Beija-Flor são algumas das escolas de samba mais conhecidas de hoje. Então, de acordo com a história, o samba, as escolas do Rio pertencia aos clubes de futebol, né? Que há muitos times famosos hoje em dia. As escolas elas foram criadas nas áreas onde os clubes jogavam. As competições, as escolas de samba na década de 20 e 30, elas tiveram muita vitória, mas também teve muitos fracassos. Com isso, ano após ano, elas gastam muito tempo criando algo único para o desfile. E as nossas escolas mais conhecidas é Unidos da Tijuca, Salgueiro, Grande Rio, Mocidade, Portela e Beija-Flor, né? São algumas conhecidas, não esquecendo da Estácio de Sá e a Mangueira que eu citei anteriormente. As competições ganham um papel importante no Carnaval do Rio e na história do samba no início do século XIX. Em 1829, a Deixa Falar desfilou na Praça 11. No ano seguinte, 5 escolas seguiram o mesmo caminho, mas Deixa Falar acabou vencendo por mais 2 anos. Então, em 1929, a Deixa Falar, que hoje é a atual Beija-Flor, que é a atual Estácio de Sá, ela ganhou por 2 anos seguintes. Músicas e enredos do Carnaval. Todas as escolas de samba apresentam histórias que são o enredo. Os enredos variam entre política, esporte, história e arte.
com uma exibição espetacular de fantasias coloridas, coreografias e músicas de carnaval. As competições são inovadoras e cheias de surpresa para o público. É dito na história do samba que os africanos passaram a cadência do samba aos brasileiros durante o período dos escravos. Então, olha só, as escolas de samba, todo ano, elas trabalham com um tema, com uma história. E essa história, elas são o enredo. Os enredos, eles variam entre a política, o esporte, história e arte, com aonde eles criam as fantasias coloridas, as coreografias e as músicas de carnaval, que hoje em dia a gente conhece como a marcha de carnaval. As competições são inovadoras e cheias de surpresas para o público, ou seja, cada ano, ano após ano, ela trabalha um tema, ela mostra uma realidade. É dito na história do samba que os africanos passam da decadência dos brasileiros durante o período dos escravos. Atualmente, isso forma uma parte muito importante do patrimônio cultural brasileiro. As maiores escolas de samba são compostas de percussistas, passistas, músicos e artistas talentosos, com cerca de 3.000 pessoas. Muitos integrantes trabalham nos bastidores para cuidar dos menores detalhes do desfile, para assegurar que os participantes saiam com um grande prêmio. Então, hoje em dia, ela é um importante patrimônio cultural brasileiro. As maiores escolas de samba, elas são compostas também por percussionistas, desculpa galera, passistas, músicos e artistas talentosos, dá uma cerca de 3.000 pessoas, né? Lembrando também, né, dos bastidores, das pessoas que cuidam lá, né, nos carros alegóricos, os que não aparecem, né, que eles ficam lá no bastidor trabalhando e ajudando para que a escola consiga o seu prêmio. Então, galera, vocês conhecerem aí mais um pouquinho do samba, né, do nosso carnaval, e essas explicações vão dar suporte para vocês responderem às atividades 5 e 6 da apostila. Até mais e muito obrigada.